Olá, bem-vindos ao canal Impávido Colosso. Hoje nós vamos repercutir uma declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde ele afirma que o PT está alinhado com Alexandre de Moraes. Em um novo capítulo da tensão entre o judiciário e a política nacional. Nos últimos dias, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o PT e também o ministro Alexandre de Moraes ao declarar em entrevista e postagens que o Partido dos Trabalhadores, o PT, estaria em uma aliança política com o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, um dos magistrados mais poderosos e influentes do Brasil na atualidade e, praticamente, o dono do STF. Bom, é isso que vamos abordar hoje, aqui, no canal Impávido Colosso. A afirmação do ex-presidente Jair Bolsonaro sugere que o PT e Moraes estariam trabalhando em conjunto para influenciar o cenário político brasileiro, especialmente em um momento em que o país se aproxima das eleições municipais de 2024 e o ex-presidente enfrenta uma série de investigações e também processos judiciais. Veja um trecho da entrevista ao jornalista Pitoli, da Rádio Auriverde. Nós não podemos aqui deixar a esquerda crescer. O PT está unido, sim, com o Alexandre de Moraes. Alguém tem dúvida disso? Eu, enquanto presidente, tinha no mínimo uma ação por semana contra mim. Minha apoio uma ação de alguém do Supremo contra o Lula. Tem exatamente o contrário. Sempre favorável. Como o Flávio Dino agora diz, que o Lula pode gastar à vontade, fora do teto não tem mais, né? Fora do previsto no orçamento, para combater queimada. Bem, com essa declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo a velha imprensa, ele estaria alimentando aí uma narrativa que ele vem sustentando há meses, a de que o Supremo Tribunal Federal, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, estaria agindo com motivações políticas e não jurídicas. E o alvo principal dessas ações seria então o próprio ex-presidente Bolsonaro e seus aliados próximos. Bom, as evidências estão aí. Aliás, desde as eleições presidenciais em 2022, foram claras as ações tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, onde um lado podia tudo e o outro era cerceado. Mas para algumas pessoas, essa realidade parece não fazer sentido. Será que é porque vivemos em uma democracia relativa? Bem, a relação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, ela nunca foi tranquila. Desde que assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, Moraes tornou-se uma figura-chave na condução de investigações relacionadas à disseminação de fake news e também à atuação de milícias digitais. Temas centrais no debate sobre a integridade das eleições brasileiras, e que, até hoje, não foi comprovado nada em relação a essas acusações que o ex-presidente e os seus aliados vêm sofrendo durante todos esses anos. Moraes também, ele foi um dos responsáveis por inquéritos que investigam supostos ataques às instituições democráticas, como o próprio Supremo Tribunal Federal e também as manifestações antidemocráticas realizadas por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Sua atuação, embora elogiada por alguns setores, gerou muita insatisfação por parte dos apoiadores de Bolsonaro que acusam o ministro Alexandre de Moraes de agir de maneira arbitrária e parcial. A retórica de Bolsonaro contra Moraes se intensificou à medida que o ministro conduziu inquéritos que atingiram aliados próximos do ex-presidente, como empresários, políticos e também influenciadores bolsonaristas. Moraes também foi responsável pela prisão de figuras ligadas ao ex-presidente Bolsonaro, como o deputado Daniel Silveira, acusado de incitar a violência contra os ministros do Supremo. Ato esse que o próprio deputado diz ter se arrependido da maneira em que se expressou naquele momento. No entanto, Daniel Silveira permanece preso mesmo após ter direito à liberdade. Isso sem comentar ao fato do perdão presidencial que lhe foi concedido. Por esses e por outros motivos, então, essa declaração do ex-presidente. E nós somos perseguidos o tempo todo. Olha o que aconteceu, agora eu vou entrar em detalhe para não prejudicar mais a pessoa, né? Tem um aeroporto do Brasil, tinha um agente da Polícia Civil, eu passo uma vez, talvez duas, nesse aeroporto. Hoje da Polícia Federal não me atender mais. O que era atender? Na porta do avião me cumprimentava e levava para a sala especial e depois me levava para embarcar no avião. E a PF do Alexandre de Moraes, ou do Lula, né? Comigo tudo é interferência lá atrás. Nunca comprovaram nada. Agora é escancarado. Perseguição. Quando perseguiram o Pitoli, quando eu vim para o Brasil, tinha 2 carros blindados.
fornecido pela presidência. Tiraram o carro blindado de mim. A Polícia Federal foi na minha casa e tirou minhas armas. Eu falei pro delegado, né, a primeira busca e apreensão, cartão de vacina. Eu não tenho essa pipoca, pô. Foi lá, pegaram minhas armas. Eu falei, olha, eu tô com 3 mulheres em casa, minha esposa, minha enteada e minha filha. Eu mudei de casa agora. Lá uma invasão, tá? Pagava aluguel 12 mil reais, uma invasão. Como é que eu vou me defender à noite? Não tenho carro blindado, não tenho armas. E dos meus 8 pessoas que eu tenho à minha disposição, 5 foram impedidas, estão com tornozeleira, impedidas de conversar comigo. Complicada a situação, a perseguição absurda. Absurda a perseguição. Não se justifica isso. Querem esconder o quê? Nesta declaração, Bolsonaro foi além das críticas ao Supremo e ao ministro Alexandre de Moraes. Ele afirmou que o Partido dos Trabalhadores estaria alinhado com o magistrado, formando ali uma aliança que teria como principal objetivo minar a sua influência na política e fortalecer o governo Lula. Essa declaração é parte de um contexto de acirramento das disputas políticas aqui no Brasil. Bolsonaro e os seus aliados frequentemente acusam o governo Lula de utilizar as instituições públicas, incluindo o judiciário, para perseguir os seus adversários e também se consolidar no poder. A fala de Bolsonaro sugere que Moraes, por meio de sua atuação no STF e também no Tribunal Superior Eleitoral, estaria, de alguma forma, colaborando com o PT para garantir que o ex-presidente não possa retornar ao cenário político em 2026. No entanto, após as falas do ex-presidente, o PT, quanto Alexandre de Moraes, ele se mantém em silêncio sobre as acusações. O partido, por meio de seus líderes, evitou responder diretamente à fala do ex-presidente, mas sinalizou que vê nas declarações uma tentativa de Bolsonaro de desviar o foco das investigações em que está envolvido. Isso segundo o que os dirigentes do PT acham. São as suas opiniões quanto a esse assunto. Já segundo a imprensa brasileira, abre aspas, a nova declaração de Bolsonaro não é isolada. Ela faz parte de uma estratégia maior que visa manter o ex-presidente e seus apoiadores em evidência no cenário político, mesmo fora do poder. Com as eleições municipais de 2024 se aproximando e a expectativa de um retorno à política nacional em 2026, Bolsonaro busca então galvanizar a sua base, mantendo o discurso de que é perseguido por instituições aparelhadas pelo PT, fecha aspas. Bom, você aí do outro lado pode nos dizer se é isso mesmo ou não. Bolsonaro e seus aliados estão sofrendo perseguição, sim ou não? Deixe as suas respostas nos comentários. No entanto, sabemos que a política no Brasil está polarizada. Alguns acham que essas declarações elas só aumentam mais a tensão que já existe e está bem acirrada, principalmente entre os bolsonaristas e o judiciário, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes e, claro, o PT também como um todo. Até o momento, o Alexandre de Moraes não se pronunciou oficialmente sobre as declarações do ex-presidente Bolsonaro. Alexandre de Moraes, conhecido aí por sua postura firme e também por evitar embates públicos fora dos tribunais, Moraes tem se concentrado na condução dos processos que envolvem a integridade das eleições e também a defesa da indefesa e frágil democracia brasileira. Para alguns, o silêncio de Moraes é interpretado como uma estratégia para evitar alimentar ainda mais as polêmicas em relação a Bolsonaro e também os seus apoiadores. Já que está no Senado Federal, na mão de Rodrigo Pacheco, um dos mais embasados pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Embora o senador Pacheco e presidente do Senado seja um defensor ferrenho do ministro Moraes e tente a todo custo inviabilizar o pedido de impeachment, a cada dia que passa, cresce a pressão para que ele dê andamento. Até o momento, cerca de 36 senadores já declararam publicamente apoio à abertura do processo, e é o maior número até agora de senadores dispostos a pôr um freio no Supremo Tribunal Federal até hoje. A declaração de Jair Bolsonaro, afirmando que o PT e Alexandre de Moraes estariam unidos, é mais um episódio de uma série de tensões entre o ex-presidente e também o Supremo Tribunal Federal. Com as eleições de 2024 no horizonte e também a possibilidade de uma nova candidatura presidencial em 2026, a relação entre Bolsonaro, o PT e o Judiciário prometem continuar dominando o debate político, pelo menos aí pelos próximos anos. E você, o que acha dessa nova acusação de Bolsonaro? Será que há mesmo uma aliança entre o PT e o Judiciário?
Deixe o seu comentário abaixo. Não esqueça de se inscrever no canal, também deixar o seu like e compartilhar. Assim você ajuda aí a nós trazer mais notícias, mais informações sobre a política brasileira. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.